Quadro Bom Sabor traz hoje Sandra Oséias. Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Um prazer recebê-la. Obrigada. Hoje tem sobremesa para adoçar o nosso dia, a nossa tarde, a nossa semana. Bolo De abacaxi trufado. de abacaxi trufado na taça. Tudo de bom, né, turminha? Adorei. E você montou uma mesa linda, Sandra. É, a gente primeiro tem que ver uma mesa bonita para ficar com vontade, né? Já come com os olhos, né? Então, Com certeza já desperta o apetite de qualquer pessoa. ficou bem legal. E assim, a ideia de montar na taça é pra gente tirar aquela coisa de bolo, que às vezes a gente não quer um bolo para sobremesa, né? Então o bolo fica voltado bem para aniversário e na taça a gente tem uma maneira diferente de servir. Adorei. Podendo fazer até as porções individuais já, né? Então ficou bacana. Quero aprender a receita. Vamos lá? Eu vi que a relação de ingredientes parece ser pouca coisa. Isso, eu vou começar a montar um bolo que é super fácil. A gente só usa 3 ingredientes, então é um bolo que sai barato, tá? A gente vai usar só os ovos, açúcar e a farinha. Então, para quem trabalha em casa com bolo, fazendo bolo, é uma massa que a gente não gasta muito, então a gente consegue ter um lucro maior na venda do bolo, tá? Então aqui eu tenho 6 ovos e tenho 8 colheres de açúcar. O que eu vou fazer, eu vou colocar para bater e ele vai ficar batendo em torno de uns 6 minutos, tá? Até essa massa ficar bem fofa, ficar alta e um creme esbranquiçado. Aí eu vou desligar e vou acrescentar a farinha, tá? É só isso que a gente vai fazer na massa. Aqui eu não vou deixar batendo todo esse tempo, porque a gente não tem o tempo total. Essa massa vai ficar batendo e vai chegar nesse ponto, tá? Então você vê que ela fica uma massa bem aerada. Deixa eu tirar só essa batedeira daqui. A gente vai ficar com uma massa bem aerada e bem fofinha. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o cuidado de, na hora de acrescentar a farinha, mexer ela com bastante cuidado para que a massa não diminua, tá? Então aqui eu tenho as 9 colheres, aqui eu coloquei o ovo e 9 colheres de açúcar, são 9 colheres de farinha também, tá? Então aqui eu coloco a farinha e vou mexer com um fouet bem devagarzinho. Então a gente vai lá embaixo e volta, solta, tá vendo? Ela vai ficar uma massa bem fofa e Adorei essa receita de massa. ela vai, a farinha já reage aqui com os ovos e o açúcar e a gente não precisa de fermento nem nada. Então a gente não precisa de manteiga, leite, como a gente faz aqueles ovos que ficam mais pesados. Ter uma massa leve é uma massa que eu posso assar e depois eu posso congelar. Tá? Eu ponho num saquinho e posso congelar e ele fica em torno de uns 60 dias até no freezer, fechadinho. A hora que você quiser usar, você tira e deixa um pouquinho fora só para descongelar e a gente já coloca, já pode estar utilizando. E ele fica perfeito, tá? E assim, nessa massa, se a gente quiser fazer ela de chocolate, é só acrescentar 4 colheres de chocolate. Tá? Perfeito. Então a gente pode usar dessas duas maneiras. 6 ovos nós vamos bater com 9 colheres de açúcar, 9 colheres de sopa. Bateu, misturou bem durante ali uns 5, 10 minutinhos. Isso, tá? Depois a gente acrescenta 9 colheres de sopa de farinha de trigo. Isso. Tá? E aqui eu vou colocar numa forma com um papel manteiga embaixo só, não precisa untar, e as laterais também a gente não unta, tá? Então aqui eu vou colocar só a massa para assar, é uma forma aqui de aro 27, tá? E ele vai ficar um bolo bem alto pra gente estar podendo trabalhar. Tá? Para fazer essa receita, se a pessoa não souber fazer o bolo, não quiser ou não tiver tempo, pode até estar usando aqueles bolos prontos, né? É uma massa só básica, tá? Então isso Bolo aqui... de taça hoje? Isso. Aí eu vou levar para assar num forno pré-aquecido a 180 graus, ele vai ficar em torno de uns 25 minutos mais ou menos, tá? Depende do forno de cada um, mas ele vai ficar coradinho. Então, esse bolo vai pro forno e aí a gente tem um bolo pronto. Gente, que bonito que fica! Tá? Então você vê que essa receita de 6 ovos dá um bolo desse tamanho, tá? Então, e ele é muito macio, né? Nossa, muito legal, Sandra, adorei. 6 ovos, vai na batedeira com 9 colheres de açúcar. Isso, bate uns 8, 10 minutos até ficar aquele creme fofo. Tá, quase 10 minutos. Isso, batendo. pode deixar bater, porque quanto mais bate, menos cheiro de ovo. Tá. Então aí a gente tira da batedeira e coloca as 9 colheres de farinha de trigo e mexe com um fouet bem delicadamente. Põe pra assar só. Não precisa untar a forma? Nada, só com papel manteiga. Tá, então vamos fazer o nosso creme, que aí depois a gente monta
aqui. Gente, muito legal, né, essa receita de bolo? Você conhecia em casa? Não conhecia, não. É muito fácil de fazer. E é o que você falou, acaba saindo mais poucos ingredientes. em conta do que o que a gente fala é assim, que é uma massa leve. Quando a gente faz uma massa dessa de bolo, que nem o pandeló que a gente usa às vezes, a farinha com a manteiga e o leite, é um bolo desse tamanho, pesa em torno de 1,2 kg, né? Então, quando você faz um bolo que você pesa, você ganha mais quando você faz a massa com a manteiga, porque é uma massa pesada. Essa é uma massa leve. Então, ela compensa quando você faz o bolo e vende por tamanho de forma. Então, é uma massa levinha, ela fica grande, fica um bolo bonito, mas ele pesa pouco, você gasta pouco na massa. Legal. Tá? Gostei dessa dica. Agora, quem vende por peso de bolo, aí faz a outra massa de manteiga é leite, a que pesa mais. Então, essa aqui vai dar em torno de uns 800 gramas. Você acaba ganhando 400 gramas, mas assim, na hora de vender o bolo, isso conta em torno de uns R$20 por quilo. Tá? Então... Legal que a gente aprende já até a calcular e turminha. Vou começar mais a ou fazer bolo menos pra vender, meninos. Alguém quer? Tô aceitando encomendas. O bolo é o doce que mais dá lucro, tá? Pra quem trabalha com doce. E é no Brasil inteiro, né? O pessoal que acompanha o quadro Bom Sabor, entre em contato com a gente. É o Brasil inteiro, sempre pedindo, elogiando. Que bom que a gente pode ajudar. Então aqui eu vou usar o quê? O abacaxi. Tá. E eu vou levar ele à panela, porque a gente precisa... a gente precisa tirar um pouco o líquido dele. Certo. E a gente não pode usar fruta in natura, né? Porque aí ela vai ficar chorando dentro do chocolate e não vai ficar bacana. Então aqui eu coloco um abacaxi inteiro, tá? Independe do tipo do abacaxi. Não precisa ser nenhuma, o pérola ou outro. A gente pode usar qualquer um, o que a gente tiver mais barato, tá? Mais em conta. Então é um abacaxi inteiro para essa receita. Eu descasco e só pico em pedacinho, não faço mais nada dele. Coloco aqui na panela e ele vai agora chorar um pouco com esse açúcar, que é tirar o caldo dele. Esse caldo eu vou reservar, eu vou ir tirando aos pouquinhos, porque esse caldo eu vou regar o bolo com ele, tá? Então a única coisa que a gente precisa fazer é esperar ele... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa o abacaxi com açúcar, vai soltando a aguinha, vai reservando esse líquido. Vai tirando o líquido pra gente estar molhando o bolo. Isso, tá? Então aqui, a gente está usando abacaxi, mas se você quiser fazer uma outra fruta, você pode usar sempre uma fruta mais azeda para a gente poder estar dando um contraste com o chocolate branco. Só que nem um kiwi ou um morango não pode ir à panela. Então a gente coloca numa peneira, numa travessa e coloca um pouco de açúcar que o caldo dele vai cair, ele fica um pouquinho mais seco para a gente estar usando no doce, morango, tá? kiwi, eu ponho na peneira, isso, o porque açúcar... isso não pode ir na panela. Tá? E aí o abacaxi? Isso, aí ele dá um contraste. Tá vendo que, olha, ele começa a esquentar, ele já vai começando a soltar um caldinho. Rápido, né? Rapidinho, sabe? Você pôs uma xícara de açúcar? Não, aqui tem 2 colheres de açúcar. 2 colheres de açúcar? 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar. Você vê que ele já vai tirando, só tô esperando derreter um pouco o açúcar, que ainda tá em cristal, e a gente já vai começar a tirar o caldo, tá? Então é um doce que é muito rápido da gente fazer. A única coisa que você tem que esperar é ele ficar gelado um pouquinho depois para servir, porque... o abacaxi vai estar quente, o chocolate a gente vai acabar derretendo também ficar quente. Então ele acaba demorando um pouquinho só para gelar, tá? Tô adorando a receita, Sandra. É muito fácil. Legal. Acho que hoje... É dessas que a gente precisa. Ninguém quer saber de ficar um tempão na cozinha e todo mundo quer fazer uma receita bacana, né? Tá? Então aqui, ó, eu vou começar a tirar um pouco o caldo, ó. Tá? A gente não precisa nem peneirar nada, tá? Ó. Você só vai vindo aqui e vai tirando o caldinho. E a gente não precisa deixar secar como se fosse um doce, tá? Então a gente quer que ele não fique minando água no chocolate, mas eu também não quero aquele doce como se fosse uma compota, tá? Então a gente vai deixar só mais um pouquinho e já vou tirar, tá? E aí aqui, assim, depois do doce pronto, a gente pode montar da maneira que você quiser, numa taça individual, numa taça grande, tá? Ou mesmo... Aqui nós temos algumas opções. Ou mesmo montando o bolinho, tá? Montando um bolo mesmo. E esse recheio a gente pode usar até para recheio de bombom. Então é bem fácil de fazer e é bem versátil, né? Dá pra gente estar usando de várias maneiras, tá? Ó, ele vai soltando o caldo e a gente vai tirando aqui. Muito legal. Tá? Então é isso. Aqui demora um pouquinho mais, mas mais um pouquinho a gente já vai estar com o abacaxi no ponto, tá? Tá vendo? Não precisa secar tanto, tá? Tira umas 3, 4 vezes, umas 3, 4 vezes tá bom. Esse líquido que vai Isso, soltando. você só vai amassando assim um pouquinho, ó, que você já vai vendo que ele vai soltando. Ou se você tem tempo, você pode deixar assim um pouquinho e coloca na peneira que ele acaba soltando todo o caldo, tá? Só dando uma boa esquentada nele já faz isso. Tá? Então, ó. Vou tirar mais um pouquinho, você tá vendo que, ó, tem abacaxi que solta muito, muito caldo. Tem outros que são um pouquinho menos, tá?
mas a gente já dá pra gente estar trabalhando ele aqui. Então, vamos desligar. Desligou? Desligou, né? Tá? Então, vou deixar ele aqui um pouquinho. O nosso caldo tá aqui. Deixa eu tirar daqui de dentro. E vou derreter o chocolate, tá? Vamos acabar de montar o creme. Aqui eu dei uma pré-aquecida no chocolate, mas acho que o ar-condicionado deu uma firmada nele. Vou colocar só Esse você tá usando é o É um chocolate branco nobre, tá? Aqui, você usa o chocolate de acordo com o que você tem... Quanto tempo que a gente põe aqui? Um minuto? Quer deixar um? Isso, não, só um pouquinho, já vou tirar antes. Assim, o que a gente fala é o chocolate do seu gosto, né? Mas assim, sempre trabalhar com uma marca boa, porque o chocolate aqui, ele vai dar o sabor no creme. Quanto que você colocou de chocolate branco? 200 gramas de chocolate. 200 gramas, tá? Então a gente vai usar o chocolate branco, o creme de leite e um pouquinho de chantilly batido. Ai, delícia! Bem pouquinho. Gente, eu tô curiosa para experimentar essa massa de bolo, adorei. Massa leve, fácil de fazer. Fácil. Deixa lá bater 10 minutinhos, ovo, açúcar, acrescenta farinha de trigo. Você pode fracionar ela também. Se você quer um bolo menor porque você é sozinha, só 2 pessoas, você não precisa fazer um bolão. Então, se você quiser fazer só 3 ovos, ele também dá para você mexer. E se você quiser fazer um bolo maior, é uma receita que você pode bater uma e depois aguardar bater outra, entendeu? Ela não tem um crescimento rápido, então você pode misturar 2 receitas numa mesma forma. E se eu quiser a versão chocolate, é só acrescentar? Só acrescentar umas 3, 4 colheres de chocolate, tá? Ou cacau, né? Que ele não fica tão doce e fica gostoso. Então, olha, aqui eu vou colocar um creme de leite, aqui uma caixinha de creme de leite, tá? 200 gramas de chocolate branco, uma caixinha de creme de leite. Isso. Tá, eu vou mexer, que aqui sim uma base de trufa é essa, né? E aí eu vou acrescentar o nosso abacaxi aqui. E ali tem também o chantilly, uma xícara do chantilly batido. Isso, só que aí eu vou colocar o abacaxi e aí o chantilly fica por último. Então o chantilly vai fazer a vez de como se fosse um mousse, né? Ele vai dar uma fofura no nosso creme, tá? Em casa é bom o pessoal deixar esfriar um pouquinho esse abacaxi ou pode ir Como o direto, chocolate como tá quente, a gente pode fazer direto, Tá. tá? Se a gente tivesse com o chocolate já mais friozinho, não. Mas como ele vai pra geladeira um pouquinho, tá? Pode deixar assim misturado, não tem problema. Delícia esse recheio. Tá? Então você vê que ele deixa um pouquinho mais molinho. E aqui eu vou só acrescentar o chantilly batido, tá? Ó. Mais ou menos uma xícara de chantilly, 6 colheres mais ou menos. Tá? Muito simples. Ingredientes para a nossa massa do bolo: 6 ovos grandes, 9 colheres de sopa de açúcar e 9 colheres de sopa de farinha de trigo. Isso. Nosso recheio de trufa de abacaxi, 200 gramas do chocolate branco, uma caixinha do creme de leite, uma xícara de chantilly batido e um abacaxi picado Isso. e cozido. Que a gente, na verdade, colocou na panela para soltar a aguinha. Isso. E esse líquido que a gente vai umedecer o nosso O bolo. bolo. Então, aí aqui o creme tá pronto, tá? É só questão de incorporar tudo, ele tá prontinho. Então, o que a gente vai fazer? Se você quiser montar como bolo, você corta o bolo aqui e monta, tá? Como a gente vai montar na taça, eu vou cortando ele em fatias, tá? Aí você vê, olha. Tá? Linda massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar o creme por cima e vou finalizar com o chantilly. Tá? É isso que a gente faz. Tá? O líquido. Molha. Tá? A gente pode colocar mais bolo embaixo. Vou colocar o creme. E você coloca mais bolo e o chantilly, só isso. A gente vai montando as camadas. Vai montando em camadas, tá? Então, por isso que eu falei, você pode montar de acordo com o que você quer servir. Nós temos ali uma taça pronta. Os contatos da Sandra estão no vídeo. Quem quiser informações, receitas fáceis, rápidas e deliciosas, entre em contato. Ai, gente. Chegou na melhor hora. Eu tô tão curiosa para experimentar, Sandra. Então, aí... Diretora também, diretora? Olha, gente, que delícia. Bom, né? Bom? Sandra, isso é maravilhoso. É muito rápido de fazer, fica bem saboroso, né? Faz essa receita. Faça essa receita que você vai adorar. Sandra. Muito bom, né? Obrigada, muito, viu? Muito, muito bom. Diretora, ajuda a apresentadora aqui, vai, diretora. Tchau, gente. Gente, está muito bom.